Pessoal, boa noite a todos. Hoje, essas notícias semanais. Entretanto, normalmente nós fazemos as notícias, como vocês sabem, todo domingo 10 da manhã. Porém, hoje houve um problema, então nós adiamos para a noite, como foi avisado no Instagram. Então, eu espero que vocês gostem. Estou aguardando aqui o convidado. Dúvidas no chat, por favor. Vamos começar. Aqui Anderson já acessou. Que o editorial já está aberto. Começar. Bem-vindo, Tainá. Bem-vindo, Heron. Bem-vindo, Anderson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no comentário das notícias semanais. Fique à vontade para dar sua opinião e comentar a respeito dos temas polêmicos da semana. Novamente, gostaria de mandar um oi para a Heron, que está assistindo a live. Heron, qualquer dúvida, manda no comentário. Vamos comentar muita bomba essa semana. Tainá e Angus Mão. Fiquem à vontade, pessoal. A gente está um pouquinho na pressa hoje por causa do horário. Normalmente nós gravamos 10 da manhã, ocorreu esse problema hoje, então nós estamos gravando à noite, mas não é costume nós gravarmos esse horário. Anderson, já quer fazer alguma consideração antes de começarmos? Por enquanto não, no final a gente já faz. Vamos anunciando aí as notícias, estou doido para comentar umas. Eita, vamos lá. Para não adiantar nada, bora. Primeira coisa, respire fundo. O governo Rui Costa, ele veio cheio de problemas rotineiros. Pelo menos a cada trimestre nós temos alguma pessoa do círculo íntimo do governador que acaba desenvolvendo algum escândalo. Só que dessa vez, quem foi preso não foi qualquer pessoa. Foi o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, braço direito do governador Rui Costa. Na Operação Faroeste, na Polícia Federal, prendeu ele e, posteriormente, como consequência, grupo de desembargadoras da Bahia. Nós vamos explicar aqui aos poucos. Anderson, você quer começar? Uma indagação, acho que o secretário de Segurança Pública ele foi afastado, né? O Ministério Público chegou a pedir a prisão dele, mas isso não se concretizou. Foi isso mesmo? Não, só uma correção. Houve a prisão temporária, mas no mesmo instante ele entrou com habeas corpus, viu? Só que assim, Sim. houve o pedido, entendeu? Houve a ação. Certo? Entendi. Isso é uma coisa que já tem sido comentada há muito tempo mesmo, sobre o que estava acontecendo dentro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né? E inclusive essa operação Faroeste, ela não aconteceu agora pela primeira vez, essa já foi a quarta fase dessa operação, né? Já mirando isso também. Então já a Bahia já tinha conhecimento dessa questão das e mesmo assim os desembargadores continuavam praticando esses atos. Inclusive, já tivemos uma desembargadora que já foi presa antes dessa operação, e agora nós vemos aí mais desembargadores e várias pessoas sendo denunciadas por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Olha para aí você tem a noção de como que está a justiça aqui no nosso estado. Anderson, só fazer uma explicação pessoal, normalmente os desembargadores eles cuidam da segunda instância. Como é que funciona? Eu vou no juiz, eu abro o processo, ganhando ou perdendo, vamos supor, perdi o processo, eu quero recorrer, eu vou para a instância superior, eu vou para o tribunal, em prol de um acordo. O juiz ele profere a sentença, o tribunal profere o acordo. E normalmente os desembargadores que cuidam disso, entendeu? No caso do desembargador, ele tem mais poder do que os juízes vão colocar nisso, porque ele cuida da segunda instância e o juiz cuida da primeira. Certo? É uma explicação meio leiga que eu estou dando agora, porque é uma explicação muito resumida, mas se quiser algo mais detalhado, só vou no meu canal do YouTube, que eu dou dicas de direito e explico tudo isso. As desembargadoras Lígia Maria Ramos Cunha, Lioma Márcia Reis, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, prisão temporária, certo? Fora isso, nós temos o próprio secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, desde 2011, no poder. Este Rui Costa entrou, certo?
é a delegada de chefe de gabinete da pasta, Gabriela Caldas Rosa de Macedo, e a promotora de justiça e procuradora-geral da Bahia, no caso é um cargo muito alto, de alta hierarquia do Estado da Bahia, juiz procuradora, Ediene Lousado Maurício. Todos foram afastados do cargo, estão proibidos de manter contato com funcionários públicos, né? Por decisão do STJ. No caso, eles não sofreram prisão, entretanto, estão sob investigação, né? Estão proibidos de realizar qualquer contato. É quase uma prisão domiciliar a situação deles. Mas não oficial, se a gente para analisar. Mas eu diria que foi um dos maiores desmanches de esquema de corrupção do estado da Bahia. Principalmente, gente, que não é um bandido ou outro. São funcionários públicos do alto escalão ao lado do governador do estado. Não, a gente não está falando de gente pequena. A gente está falando de peixe grande, a galera que realmente manda nos esquemas dentro do estado da Bahia. Eu fico feliz em saber que as operações conseguiram chegar nesse patamar. Eu me preocupo em relação ao problema que nós estamos tendo de falsas acusações, porque muitos agentes da polícia e do Ministério Público estão levantando falsas acusações contra determinados meios para poder ganhar um poder político, mas pelo que parece, até agora, todo o processo ele é validado. Então, é uma notícia muito triste para o estado da Bahia. Também o governador, junto com os desembargadores, a ex-secretária-geral, estão agora sobre prisão temporária por cometer esses crimes. Do ponto de vista estrutural do Estado, isso é terrível, entendeu? Exatamente. Exatamente. E já era de esperar que tinha algo errado aí, né? Como que um secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, depois de tantas polêmicas, de ter ficado desde o primeiro mandato de Jacques Wagner no poder, e agora no Rui Costa também manteve incaível pelos políticos, e agora a Justiça, né, o Ministério Público, chegou a esse patamar, a operação, e a Justiça ter que retirá-lo à força de lá de dentro, né? E aí mostrou o que estava escondido, né? O motivo dele estar lá há tanto tempo. E então a operação aí segue a investigação, né, recolhendo as provas. Já o Ministério Público já apresentou várias denúncias. Tem uma pessoa aí que envolvida no esquema e foi denunciada 21 vezes, né? Então o que não falta são motivos para essas pessoas agora terem que prestar contas à justiça. Sem contar que foram mais 35 mandatos de busca e apreensão. E lembrando, o Rui Costa ele teve todo o prazo do mundo para demitir esse cara. Não afastou, não demitiu. E não se pronunciou. Não se pronunciou. E agora a casa caiu. Muito, muito complicado. E diante disso, para evitar influência, algumas desembargadoras já estão sendo transferidas para Brasília, viu? Presídio no Distrito Federal. Porque eles são tão influentes que até dentro do presídio eles têm poder político e aquisitivo. Então, a situação está complicada. Mas uma hora ou outra tinha que acontecer, não é? Alguma ressalva? Posso passar a próxima? 2021 promete. Exatamente, promete. 2021 vai ter muitos capítulos, né? Rapaz, não quero nem dar spoiler, mas parece que um grupo aí vai fazer uma fiscalização diária sobre a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, sabe? Fazendo coisa por coisa, voto por voto. Não quero dar spoiler, mas tem um projeto para isso aí. Segunda notícia de segunda-feira ainda foi sobre a Coronavac. Gente, essa notícia dá com o meu coração. Porque na edição anterior, eu fiz questão de ler a Lei 3.379, que foi a lei que Bolsonaro assinou em fevereiro, liberando vacinação coercitiva e sem autorização da Anvisa. Então, devido da opinião da Anvisa, a lei é clara. Hoje em dia, a autorização da Anvisa e nada tem o mesmo peso. Hoje, beleza? Devido à lei. Nós, cidadãos, temos que cumprir a lei. Fazer o quê? Aí a Anvisa ficou naquele chororô, não é? Foi para a China, os fiscais da Anvisa foram para a China, acompanhar a fabricação da vacina e agora certificaram que a vacina é segura. É como se a certificação deles fosse afetar alguma coisa. Mas a Anvisa está fingindo que está trabalhando e agora foi lá dizer, olha, a gente está trabalhando, foi lá dizer que é segura.
Pois é, né? Não precisaria todo esse constrangimento que a estatal andou passando durante esses últimos meses, não é? E agora quer dizer que está fazendo alguma coisa, sendo que, mesmo se ela não certificar, não precisa dela. Então, agora já é tarde demais, avisa. Mas valeu a intenção, viu? Edson. É. E o Brasil pode ser o primeiro país do mundo a dar o aval à Coronavac, né? Dar o registro definitivo. E lembrando que acho que não há nenhuma vacina ainda registrada, né? Elas estão aprovadas para uso emergencial, mas não recebeu esse selo ainda dessas agências reguladoras. Como aqui no Brasil nós temos a Anvisa, outros países do mundo também têm suas agências reguladoras. Aqui no Brasil, a Anvisa ainda não legalizou, tipo, não deu o seu aval definitivo a nenhuma vacina. A que está com a mais expectativa é a Coronavac, né? Inclusive o governador João Dória, a gente agora não sabemos mais se a galera fala a vacina do Dória ou a vacina chinesa, por conta de tanta publicidade que eles estão fazendo, né? Como o João Dória está trazendo para o Brasil a salvação para o país, né? E está chegando cada vez mais imunizantes ao país, que está sendo feito, inclusive, em parceria com o Instituto Brasileiro, que é o Butantan, né? De grande renome também, e parece que agora o Ministério da Saúde também já vai pegar logo isso, que já está no gancho. Olha, São Paulo saiu na frente, pegou as coisas lá, é a Coronavac, então vamos espalhar por todo o país, porque os outros governadores também estão cobrando disso, né? Porque as vacinas, quem dispõe é o Ministério da Saúde, né? O Supremo foi, eu acredito que foi questão de emergência, ou tentando driblar alguma decisão do governo federal, permitiu que os governos e os municípios, os governos estaduais e os municípios pudessem comprar, adquirir a vacina, né? Só que aí alguns governadores e alguns prefeitos ficaram assim, poxa, eu vou botar meu nome em risco vacinando a minha população com uma vacina que, de certa forma, é nova, né? Não, o povo conspira muito a respeito disso, né? Tem muito preconceito em relação a algumas vacinas. Então, decidiu esperar o Ministério da Saúde e agora tudo indica que o Ministério da Saúde vai comprar essas vacinas mesmo e vai disponibilizar para os estados e os estados fazer a distribuição nos municípios. Inclusive, Lembrando. aqui na Bahia, Pode continuar, perdão. aqui na Bahia, aqui na Bahia está negociando com a vacinação com a, perdão, vou corrigir, está negociando a vacina russa, né, que está em fase de testes ainda. Não se fala da Coronavac. A Coronavac vai ter se vier pelo Ministério da Saúde. Se não vier pelo Ministério da Saúde, o governo do estado está especulando comprar a da Rússia. Então vai ser aquele banho-maria até o tempo, né, dizer quem vai sair na frente. O Ministério da Saúde vai decidir, vai ser Coronavac mesmo, vai mandar para o governo do estado? Ótimo. Se não, vamos continuar com aquela conversa que nós teremos a vacina da Rússia. Só fazer uma ressalva, Anderson. Explicando o histórico da Lei 3.379, que foi assinada em fevereiro pelo presidente da República, essa autonomia dada dos estados e municípios para adquirir vacina foi justamente dada devido a uma provocação da ineficácia do governo federal em estabelecer parâmetros de vacinação, coisa que não existe até hoje. Hoje nós estamos em dezembro, esses parâmetros não foram colocados. Nosso país é um dos poucos países do mundo que não tem parâmetros de vacinação em nível federal. Beleza? Lembrando que nós já tínhamos a estrutura de vacinação pronta, pois o SUS fornece vacinação. Então, é uma contradição muito grande. Dentro disso, Bolsonaro jogou a autonomia para isso nas costas dos governadores e prefeitos, ainda em fevereiro, achando que isso seria uma boa jogada de marketing. Eu não sei se você se lembra, mas tinha muito aquela questão lá, o Supremo autorizou, agora quem manda nisso não é mais o presidente, é os estados e os municípios. Só que na realidade não. Ele permitiu a autonomia, ele não tirou a autonomia dele. Então ele jogou nas costas, não fez nada útil. Quem pôde se virou do jeito que pôde, que no caso o único que tomou medida foi Dória, querendo ou não, seja por questão política para poder se eleger, sei lá o que for, foi o único que tomou medida que preste. E agora as consequências estão aí. Tudo isso tem um histórico. E só para relembrar, a Coronavac passou pela última fase do Butantan, viu? Já está aprovada.
essa semana. Já terminou de passar a última fase. A gente pode ir Só dar um para... exemplo do marketing. Só dar um exemplo do marketing. O Dória, ele primeiro anunciou a data de vacinação em São Paulo no dia 26 de janeiro, né? É 26, só confirmando, dia 26, aniversário de São Paulo. Presentão Presente para aí, ó. São Paulo. Oi, Ícaro, bem-vindo à Próxima live. notícia é a prisão de Crivella. Oh, que novidade! Tem coisas que chegam até a ser lindas. Vamos só para fazer uma história. Gente, hoje, oficialmente, todos os governadores do Rio, das últimas décadas, que são vivos, logicamente, sofreram mandado de busca, apreensão ou pedido de prisão. Lembrando que não existe separação da classe política da sociedade. Ambos têm uma relação simbiótica. A Câmara eleita aqui em Vitória da Conquista me entristece muito, porque nós tínhamos poucos nomes novos e os nomes novos têm um péssimo histórico. Terrível, terrível, terrível. Só que uma coisa eu gosto de falar. Quando vocês olham a Câmara de Vereadores do Rio, é insanamente pior do que a nossa cidade. Então isso é uma coisa a se levar em conta. E, novamente, outro prefeito do Rio, já não basta governadores, preso. É claro que ele não deveria ter sido preso, pois a denúncia feita contra ele é incabível no âmbito legal. Não estou dizendo que ele é inocente, nem que ele não é corrupto. Tudo indica que ele sim fazia parte dos escândalos de corrupção. Entretanto, o Ministério Público fez uma denúncia sem fundamento nenhum. É aquilo que eu faço. Já existe um mercado de denúncias fictícias e falsas para poder auxiliar esses envolvidos políticos. Um maior exemplo desse mercado foi Lula, o próprio Lula. Lula, gradualmente culpado no caso, mas simplesmente Dallagnol criou uma denúncia sem pé nem cabeça contra ele, sem lógica nenhuma dentro do direito. Moro, também envolvido, fazendo um esquema de corrupção com o Dallagnol. E eu lembro que na época eu falei, Lula vai ser solto no máximo com um ano. Dito e feito, porque toda vez que o procurador público usa de má fé da lei para poder prender alguém, mesmo que seja bandido, o cara vai usar a lei a seu favor. É o que aconteceu. Hoje o Lula está solto e eu duvido muito que vai ser preso novamente, mesmo com esse número incrível de processos contra ele. Por quê? Porque usaram a máquina pública não para prender ele, mas para poder fazer um mercado. Dallagnol começou a vender palestra depois disso. Subiu no marketing, usou a prisão de Lula, fez aquele espetáculo para fazer palestra. E novamente no Rio de Janeiro nós vemos isso com frequência. Lembrando que o Witzel mandou prender seu adversário na semana da eleição. Quer dizer, a Witzel, não, perdão. Carlos Fernandes, que é amigo de Witzel. Na semana da eleição. Ganhou como governador, depois de um ano e meio foi preso também. Então, galera, não adianta esse sistema continuar. Aparentemente, Crivella é sim culpado, mas o jeito que fizeram as coisas, além de ser completamente ilegal, só favorece o crime organizado. Entende? Ou se segue a lei, ou vira bagunça. Eu gosto de citar o caso Lula, porque foi um caso muito polêmico, porque você tinha todos os indícios para prender Lula corretamente, mas resolveram fazer espetáculo com isso. E ainda tem gente que fica pagando pau de Moro, Dallagnol, os caras são responsáveis por Lula estar solto hoje. Mas, mas o pessoal adora defender o bandidinho de estimação, fazer o quê, né? E agora Crivella preso, poderia ter esperado 4 dias para poder não dar um dano na cidade, poderiam. Aí prenderam o cara. Quando você vai ver, a denúncia não tem fundamento nenhum. Então, assim, mesmo com as evidências muito mal escritas, muito mal fundamentada, já foi feita para o cara sair. Já foi armado para o cara sair, não tem outra explicação. Anderson, por favor, se for comentar. É isso mesmo, né? E tudo a mesma coisa, né? O mesmo protocolo. É preso, aí vai fazer aquele show, transmissão ao vivo e tal, ocupa a imprensa. Aí logo depois vem um habeas corpus e fica um advogado lá dentro, né, da sala do tribunal, esperando o habeas corpus ser liberado, né? Aí solta. No máximo coloca uma tornozeleira eletrônica para poder tirar o personagem de cena. Lembrando que Rio de Janeiro, tanto o Witzel quanto o Crivella são novos, né? Entraram na entraram agora, né? E não demorou muito tempo
já foram alvo disso e ambos foram afastados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, que já tem um histórico de presidentes das assembleias e também governadores presos, e agora chega à capital com o prefeito afastado. Inclusive, muitos analistas estavam criticando o fato dele só ter praticamente uma semana como prefeito do Rio de Janeiro e fizeram essa prisão preventiva sem necessidade, sendo que no dia 31 ele deixaria de ser prefeito, já sairia de cena e aí sim a justiça poderia estar operando. Agora ele pode alegar abuso de autoridade, né? E mesmo se ele for preso posteriormente, pode ter redução de pena. Aí vem as falhas. Galera, não adianta o bandido ser preso. Tem que ver como ele vai ser preso. Beleza? Porque prender bandido é fácil. Se for pra soltar ele depois, já que ele é seu amiguinho, prender bandido é fácil. Bote na cabeça. Faz um espetáculo, a população acredita que a justiça está sendo feita e depois às vezes a situação só pra relembrar, os maiores envolvidos em casos de corrupção do Brasil são todos soltos. Sérgio Machado, Marcelo Debrecht, Joesley confessou 300 crimes. Só que ele confessou 302 crimes. Só que ele confessou e está solto, tranquilo, de verdade. Então, assim, por favor, galera, não vão muito nessa onda de tem que prender bandido a todo custo, porque o outro lado também sabe disso e sabe usar isso a seu favor também, viu? É uma dica que eu sempre dou. Exatamente. Inclusive, a gente pode comparar, sim, o que a gente está vendo, vamos dizer assim, a maneira... certo. A prisão de políticos, ok? A operação policial voltada para políticos que estão cometendo esses crimes. Mas aquelas operações também que prendem alguém que matou outra pessoa, um assaltante, alguma coisa assim do tipo, também pode haver essas mesmas falhas. Fulano matou fulano e no outro dia está solto. É a maneira que a pessoa foi presa, né? E pode ter apresentado essas falhas e ter dado à pessoa o direito, né, de ser solta. Inclusive, Bruno é especialista nessa área, pode, inclusive, já compreende, né? A gente vê muito isso. Pessoas que são vítimas de violência, né, vendo seus agressores serem soltos no outro dia, né, por conta dessas questões, de como que a polícia prende, de como é que é feito o processo e etc. Então, concordo com o Bruno, não é prender a pessoa a qualquer custo, né? Você tem que estar preparado para que a justiça seja feita da maneira correta e tudo, né, no padrão. Perfeito. Anderson, você pode comentar o PNAD do IBGE sobre o Covid-19? Só que eu termino de jantar, porque hoje a agenda está muito lotada. Vocês verem, galera, olha a correria para a live. Olha a correria. Não tem nem para comer mais. Eu mandei o link para você. Aí se você puder desambiguar os dados adicionais também para o público entender. Lembrando, gente, o PNAD do Covid-19 é o banco de dados sobre o Covid-19 no Brasil atualizado todo mês, beleza? Dependendo da situação, eu vou ler ele sempre quando ele sofreu atualização. No caso, é a cada 30 dias, sempre no final do mês. Que eu acho importante para a gente poder se informar mais. Então, eu vou passar essa bola para Anderson, por favor, Anderson, me ajude. Só tempo que eu termino aqui de comer, ler aqui para o público. Vamos ver aqui como é que eu vou sair. Enquanto você vai procurando aí, eu vou ler outra notícia. Pessoal, você mandou o link para mim? Nós temos o baralho do crime. O baralho do crime aqui na Bahia são os bandidos mais procurados. Inclusive, o Estado oferece recompensa por eles, viu? Por denúncia, essas coisas. A recompensa não é muito alta, mas é uma situação atípica que nós vemos hoje em dia. E houveram atualizações do baralho do crime. Para quem quiser saber mais informações, acesse disquedenuncia.com, baralho do crime. E dentro disso você vai ver os bandidos mais procurados do estado da Bahia e a região que eles atuam. Lembrando, pessoal, isso é muito importante vocês saberem disso. Pode ser que um dia vocês possam fazer um reconhecimento. Porque os maiores bandidos, no fim, eles não são aquele estereótipo de filme. São pessoas que pode ser o cara que trabalha na padaria na sua esquina, entendeu? Quando a casa cai, você vê isso. Então, por favor, é uma recomendação que sempre passo para as pessoas. Você conseguiu aí, Anderson? Uhum. Você pode começar a ler. A gente posso detalhar os dados.
Por certo. favor, que é só tempo que eu... Nós temos uma, nós temos um número que está preocupando os brasileiros já faz um bastante tempo, né? Que são os números de desempregados. E era esperado, com essa onda do coronavírus, de certa forma, ou algo que iria prejudicar, né, milhões de brasileiros que já estavam desempregados. Imagine aí como é que ficaria agora encontrar emprego, né, diante de toda a situação, onde alguns lugares estão restringindo o horário de funcionamento dos comércios, outros estão fechando o comércio, né, e está sendo prejudicados nas suas vendas, etc. Então está difícil contratar também. Inclusive, o número chegou agora com isso, né? O número chegou a 14 milhões de pessoas desempregadas em novembro. É um recorde, é um aumento de 2% de outubro e de 38,6% desde o início da pesquisa, que foi maio. Aí, então, a gente tem uma taxa de desocupação, né? Pessoas que não estão trabalhando, de 14,2%, né? Essa pesquisa do IBGE. Antes, só uma colocação, que eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Esse número, por coincidência, é o mesmo número que o governo Dilma deixou de desempregados no país, no primeiro mandato dela. Nós estávamos em recuperação econômica no período Temer. Um ano e meio que Temer ficou, ele gerou 2 milhões de vagas, de 14 para 12 milhões de desempregados. Lembrando, gente, existe desempregado, existe desocupado. Quando a pessoa tem uma função, ela tem uma ocupação trabalhista, não quer dizer que ela tem um registro, entendeu? Então ela não tem um vínculo empregatício, ela Uhum. tem ocupação. No caso, para pessoas com vínculo empregatício, porque a gente sabe que no dia a dia todo mundo se vira. Todo mundo se vira para não passar fome. Então, Dilma deixou 14 milhões de pessoas sem vínculo empregatício. Temer conseguiu reduzir para 12 em tempo recorde. Bolsonaro começou a reduzir porque ele pegou a onda Temer, mas começou a cair. Eu lembro que Temer gerava 200, 100 mil vagas por mês, Bolsonaro já estava gerando 30, 50 mil. Depois do Covid, nós retornamos para o patamar que nós estávamos no período do governo Dilma. Isso é muito interessante do ponto de vista político para nós analisarmos como uma administração consegue ser muito pior do que corrupção e do que uma pandemia. Porque no governo Bolsonaro nós temos a má administração e a pandemia. Só que a administração do governo Dilma era tão ruim, mas tão ruim, que gerou mesmo no nível de catástrofe do país, tirando os mortos. É lógico, né, que isso nem entra nesse mérito. Então é só uma observação que eu gostaria de fazer, viu, gente? Em questão de dado numérico. A má administração do governo Dilma equivale a uma pandemia no Brasil. Tirando a questão dos mortos, deixando isso bem claro. Então, isso. Então, esse número já estava preocupando os brasileiros há muito tempo, como eu disse. Né? O Bruno falou do governo Dilma. Ele sempre falou assim, de 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões, 14 milhões de desempregados durante uma pandemia. Né? Eu não vou mentir, eu esperava que seria algo bem maior. Porque a gente, sem pandemia, a gente estava com essa casa de 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões. Imagine com uma pandemia que parou praticamente o planeta. Né? Então, teve esse crescimento desde o início de 38%. Né? A taxa de desocupação hoje está de 14,2%. Já a taxa de ocupação, nós temos aí 84,7 milhões em novembro. Cresceu 0,6 em relação a outubro e pela primeira vez desde o início da pesquisa teve a alta de 0,3% à frente de maio. Então nós temos aí 84,4 milhões de pessoas. Né? Nós temos também a força de trabalho que chegou a 98,7 milhões em novembro, com alta de 0,8% em relação a outubro e de 4,4% em frente a maio. Então, comparado a 14 milhões, nós temos aí um aumento de 84,7 milhões de pessoas ocupadas. Né? Perfeito. E a gente vê. Eu posso fazer a colocação? Pode. 33,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve efeito negativo sobre a empresa. Se nós passarmos isso aqui para a questão numérica, o que é que nós temos? Em relação à última quinzena de agosto, viu, gente? Só para deixar ressaltado. 85% das empresas em até agosto não alteraram o número de funcionários.
porém 15% alterados. Desses 15, 6,3% aumentaram o número de funcionários, deram contratação, que foram justamente as empresas aqui, as empresas virtuais, principalmente a indústria de games. O mais incrível que pareça, pessoal, a indústria de games foi um martírio nessa pandemia, porque foi uma das únicas empresas que foi games e papel higiênico. O mais incrível que pareça, foram as empresas que mais tiveram crescimento, mais tiveram contratação durante a pandemia. Então, empresas que trabalhavam nesse ramo, que tinham um quadro de 10, 20 funcionários, aumentaram para 30, 40 funcionários. Então, se você está em situação de desemprego, comece a pesquisar sobre esses mercados, que está havendo contratação nesses mercados. Games, papéis higiênicos e produtos de limpeza. Teve um aumento. Quem investiu ações nessas empresas conseguiu um bom retorno. Entretanto, 8,1% das empresas iniciaram uma queda massiva de emissões. A maior parte ligados à distribuição alimentícia, como restaurantes, bares, eventos, coisas do tipo. E nós já sabemos o motivo, né? E educação. Opa, caí aqui, voltei. Eu gostaria de chamar a atenção para o Amapá, mas antes disso, para a gente poder concluir a respeito do Amapá, vamos falar aqui também uma coisa que chamou a atenção. O número de horas que as pessoas trabalham, que normalmente são 40 horas, está diminuindo. Nós estamos com a média de 36 horas trabalhadas, né, durante a semana. E o que chama a atenção é o estado do Amapá, que ele já está em duas situações aqui. Ele apresentou a maior proporção de pessoas desempregadas, pessoas que estavam ocupadas, mas foram afastadas do seu trabalho devido ao distanciamento social. Nós temos aí o estado com maior percentual de 6,9%. E também o Norte e o Nordeste continua sendo os estados que usaram mais o auxílio emergencial, que precisaram mais do auxílio emergencial. E dos 5 maiores percentuais, o Amapá aparece em primeiro com 70%, o Pará com 61%, o Maranhão com 60%, Alagoas com 58% e Piauí com 57%. Inclusive, a gente viu alguns episódios no Amapá, como um apagão que durou alguns dias, né? Todo esse conflito, nós estamos com um estado que foi mais abalado durante essa pandemia. Eu gostaria de também fazer uma ressalva sobre o Amapá, que é sempre bom lembrar que quando o Bolsonaro, logo no início, começou a negar vírus, fazer negacionismo que não ia fechar comércio, só 2 governadores repetiram o discurso. O governador do Amapá e o governador da Bahia. A diferença é que na Bahia os prefeitos tomaram a iniciativa e contra o governador iniciaram a quarentena. Inclusive, vamos agradecer a Vitória da Conquista, foi uma das cidades, a cidade do Brasil com mais de 8 mil habitantes, teve menor número de óbitos. Só agora, depois da política, que a bomba pegou aqui na nossa cidade, porque todo mundo aglomerou, virou bagunça e agora tem isso que se tem. Os leitos de nossa cidade estão quase lotados. Mas o Amapá não conseguiu isso. O Amapá, se eu não me engano, foi o primeiro estado a entrar em colapso de saúde. O que é colapso de saúde? É o problema do coronavírus. Gente, coronavírus dificilmente vai te matar. O problema do coronavírus não é a letalidade dele. É o que ele faz com o sistema de saúde. Porque no Brasil, a cada 10 idosos, 8 possuem doenças crônicas. Eu falo idosos, mas a população jovem também já adquire doenças, certo? Quando uma pessoa infectada com coronavírus vai para o hospital, esse hospital fica inutilizável para outros tipos de doença. Então você tem que mover as pessoas do hospital e manter o hospital exclusivo para cuidar do Covid-19. Ao fazer isso, se você não tem um bom sistema hospitalar dentro do estado, o sistema público de saúde quebra. Resumindo, não tem atendimento. Gente, meses atrás já tinha vídeos de pessoas destruindo portão de hospital na Amapá pedindo atendimento. Por exemplo, o cara caiu de moto, não tem mais ambulância, acabou. Acabou. Porque os poucos hospitais que tinham já tinham contaminados. Então você não pode pegar uma pessoa, independente do problema dela, e levar para o hospital onde tem contaminação. Esse é o problema do Covid-19. O Amapá sofreu outros problemas posteriores a isso, mas é sempre bom lembrar como o negacionismo destrói vidas. E hoje o Amapá é um exemplo de o maior fracasso dentro disso. E só para lembrar, eu lembro que no início estava aquela discussão entre vamos preservar a economia ou a saúde. A Amapá é a prova. A Amapá foi um estado que não deu quarentena inicialmente, foi bem recente, já teve para casos de eventos políticos.
preservou-se a economia do Amapá. Hoje, Amapá é o estado mais quebrado economicamente. Só para relembrar isso, viu, gente? Nesse período do Covid-19. Então, nunca houve esse debate entre preservar a economia ou saúde. Preservar a saúde é preservar a economia, porque senão o rombo vem muito pior. E Amapá é a prova disso. E eu espero imensamente que a população do Amapá se vingue nas urnas disso. Pelo menos de prefeito a gente já viu. A gente já viu. Em prefeito. Nenhum desses prefeitos que apoiou, se não me engano, só foi um. De todos os prefeitos que se secretaram de todo o estado do Amapá, que apoia esse negócio de antivacina, perderam. Porque a população do Amapá está sofrendo agora por causa disso. Pessoal, eu gostaria só de fazer uma leitura aqui sobre os sintomas do Covid que estão mais em alta, viu? O sintoma do Covid mais em alta não é tosse, galera. É dor de garganta, viu? Perdão, dor de cabeça. Seguido por dor de garganta e tosse, viu? São os sintomas que mais estão em evidência. E dentro disso, o que eu posso citar aqui? Seguindo sua linha, Anderson. 80,3% das pessoas estão ocupadas trabalhando, então nós tivemos um desemprego de 19,7% nesse período, certo? Só para completar aquela sua fala. E, por favor, pode seguir se você vai fazer alguma outra ressalva dentro disso. Senão a gente segue o próximo tema. Anderson? Perdão. O tema aqui ele não tá abrindo o meu computador só pelo celular. É por isso que Então, tranquilo. Perfeito. eu tô sem a ordem aqui. Anderson, então, eu vou seguir para a próxima notícia. Posso seguir? Pode? Caso do tempo, né? Que hoje estamos na correria. Pessoal, o que for mais importante de comentar, ou comenta depois com mais calma, assim, num vídeo do meu canal, viu, gente? É porque a situação realmente está muito complicada. Em termos de tempo. Olha, Petrobras assina contrato para a venda de exploração e produção em 12 campos terrestres na Bahia. Gente, o estado da Bahia está quebrado. Beleza. Esse contrato é excelente para a gente começar a trabalhar campos. Só que o valor foi muito baixo. O valor foi muito baixo, infelizmente. Não tem condições. 30 milhões para 12 campos de exploração petrolífera. O valor foi muito baixo. Eu entendo que a questão da pandemia, eu entendo que toda a arrecadação é muito essencial, só que nesse momento, lembrando, eu sou 100% a favor de privatização, só que privatizar nesse momento a preço de banana não vale toda a pena. Era para se privatizar no passado. O governo enrolou, não privatizou nada. Agora, se privatizar agora, eu acredito que pode ser feito apenas com estatais que dão prejuízo. Commodity, não. Commodity, em hipótese alguma. Assim, eu entendo a emergência do estado da Bahia de conseguir isso, mas eu não achei uma boa jogada do ponto de vista econômico, porque você vender uma commodity tão barato num período de crise onde o dólar está lá embaixo, anos e anos para fazer essa venda, assim, eu digo, o estado da Bahia está desgovernado em gestão, não tem condição nenhuma. Embora eu entenda também a necessidade da venda, mas nós tivemos muitos momentos para isso e agora é justamente o momento onde não deveria ser feito. Mas lembrando que eu sou a favor dessa venda, viu? Mas é porque o momento agora, ela tá valendo o quê? 4 vezes menos no mercado. Então, não valeria a pena no meu ponto de vista. E você, Anderson? É exatamente o que você falou, né? E parece que não tem gente comentando isso, chamando atenção para isso. Poxa, o governo está fazendo as suas coisas da maneira que querem, quando querem, sem questionamento, né? O nosso governador tem a Assembleia aqui, ó, na palma da mão, né? E continua fazendo essas coisas. Poxa, como é que você vai vender um patrimônio do Estado a preço de banana, assim, facilmente, por conta da oportunidade? Sendo que vale muito mais do que isso, né? E esse dinheiro, lembrando que não vai para o bolso, né? Vai para investimentos. Isso significa que pode, por exemplo, tem arrecadação de impostos, aí quando vende um patrimônio desse tipo, o Estado fica com mais dinheiro em caixa que pode investir em construção de mais hospitais,
A gente está falando aqui várias vezes, criticando como que era o sistema de hospitais aqui do nosso estado, né? Ou uma grande obra de infraestrutura, ou melhorar alguma política pública, algo assim do tipo. E eles estão... E a gente está vivendo um momento de baixa arrecadação. As prefeituras também estão quebradas, elas não estão arrecadando, né? E o governo do estado também, que precisa de arrecadação, acaba vendendo a preço de banana seu patrimônio. Aí depois a gente tem que aturar o IPVA, né? Todas aquelas contas, né, que o estado vem cobrando da gente, colocando até a polícia na rua para poder ficar cobrando o tempo todo. E só para lembrar, na realidade, Anderson, tem uma discordância, porque no meu ponto de vista, esse valor não vai ser para investimento, vai ser pagar empréstimo atrasado que o Estado fez. Então, Provavelmente, entendeu? aí Porque na tipo, taxa de juros cai muito. tem dívidas assim também, como exemplo, tem essas dívidas também. Aí quando o dinheiro não é suficiente para poder pagar essas dívidas, quem é que vai pagar essas dívidas? Não é? Lembrando o O pessoal que você vai aumentar para poder jogar o recurso lá? Lembrando o pessoal que o governo não produz dinheiro, o governo arrecada da gente. Então, se o governo fez cagada e não tem como pagar a dívida, adivinha quem vai pagar? Pense bem. Então. Aí vem a questão também, a revisão orçamentária, né? Vamos diminuir da educação para aumentar ali, quem está precisando pagar essas contas, e assim vai. Eu vou querer ler agora uma notícia que foi de São Paulo, mas que também influencia todo o Brasil. Pessoal, antes de qualquer coisa, São Paulo e Brasília são dois marcos de referência do Brasil. Brasília é classe política, São Paulo é o maior PIB da América Latina. Certo? O que eu quero dizer com isso? O funcionalismo público do Brasil normalmente se baseia nesses dois méritos. Por exemplo, quando o Bolsonaro fala que vai aumentar o salário da polícia de Brasília, que a polícia ganha mais 3 vezes mais que qualquer dos outros estados, desculpa, mas trabalhando menos, que a gente analisa os dados, isso serve de cadeia para que os outros estados aumentem o salário. Então, um jeito muito bom do presidente lascar a vida dos governadores, o Bolsonaro faz questão de fazer isso, é ficar aumentando o salário de policial em Brasília, porque serve como cadeia. São Paulo tem a mesma coisa, entende? Então, tanto São Paulo quanto Brasília, eles têm esse eixo de estar no topo da pirâmide e gerar um efeito dominó para os outros municípios do Brasil. Por que eu estou explicando isso? Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa situação terrível. Vitória da Conquista foi uma cidade que não fez reforma na Câmara dos Vereadores para baixar salário durante a pandemia, foi engavetada. E senhor Bruno Covas aumenta o salário dele e da galera dele em 46% no meio de uma pandemia, dando um prejuízo milionário à cidade de São Paulo. Só que, gente, entenda uma coisa. O problema não é ele aumentar o dele e o da galera dele, que isso também já é terrível. Isso também já tinha na pandemia. Terrível. O problema é o que vem depois. Porque o prefeito, ele tem o teto de salário da administração pública. Então, se o prefeito aumenta seu teto, todo mundo pode aumentar também. E se o prefeito de São Paulo aumenta seu teto, que serve como influência para o resto do país, todo mundo vai aumentar também. Não estou dizendo que todo prefeito vai aumentar, mas agora criou-se a possibilidade de se aumentar. E no meio de uma pandemia. Esse tipo de coisa não pode ser esquecida. A gente tem que bater nesses caras. Tem que bater. Tanto o Bolsonaro quanto em Brasília, quanto Dória e Covas em São Paulo. Estão lascando a gente. Estão lascando a gente. Porque quem está pagando essa conta é você que está assistindo. E 46% de aumento de salário não foi 1 nem 2%, que normalmente é o que se aumenta, é 1 ou 2%. O cara aumentou 46%. Justificando o tempo que ficou sem aumento. Retroativo. Foi igual ao aumento do Supremo. Mas ele vai dar o retroativo inteiro numa pandemia? Isso. Pô, eu queria muito ver o governo do estado da Bahia, por exemplo, dar o retroativo de aumento dos servidores públicos, que está há mais de 12 anos sem ter. Ô Anderson, minha opinião sobre isso é um pouco complicada, porque, querendo ou não, a base do governo da Bahia de eleição são servidores públicos. E uma coisa sempre nota é o governo da Bahia sempre lasca a vida do servidor público e ainda assim o servidor vai lá e apoia a mesma ligação de partido. Eu lembro muito bem que eu estudava. O famoso passar pano.
Vamos fazer aqui um retrospectivo. Eu lembro que antes dessa eleição que o Rui foi reeleito, o ano inteiro teve greve por atraso de salário, falta de reajuste, falta de material e estrutura para dar aula para as escolas. Quem formou o cabo eleitoral de Rui? Os professores. Mera medida de Rui foi congelar salário. Primeira medida, na primeira semana ele já fez isso. E o pessoal continuou participando e apoiando. Então, desculpa a palavra, gente, mas, cara, se você apoia esse tipo de prática, tem que se lascar mesmo. E eu vou falar uma coisa pra você que é servidor da Bahia. Querendo ou não, se você deixa seu coleguinha que é servidor fazer campanha pros caras que lascam você de graça, a culpa é sua também. Mesmo que você não faça. Pô, não é... A gente, desde pequeno, eu vejo isso. É a mesma história todo ano. Todo ano é greve, pagação, porque não tá tendo salário, não tá tendo material, não tá tendo estrutura. Chega no ano da eleição, o pessoal, os servidores da educação sempre faz campanha. Sempre faz campanha. Então, poxa, desculpa. É complicado isso. É consequência, não tem pra onde ir. Muitas pessoas fingem que não vê. Muitas pessoas fingem que não vê isso. Mas é o que está acontecendo. Infelizmente, é o que está acontecendo. A culpa é do servidor. A culpa do servidor não ter reajuste é do próprio servidor. Não tem outra explicação. Não tem mais explicação. Não vou passar pano para servidor público que apoia esse tipo de prática, certo? Porque nós estamos há quase 12 anos vendo a mesma história se repetir. A gente vê a DUSB, ela coloca outdoors nas ruas, né? Fazem manifestações na frente do governador. Aí quando chega a eleição, muda totalmente isso aí. Isso é incompreensível. Né? Não, é porque vamos ser realidade. Quem tá liderando essas manifestações tá junto com o governador. Exemplo disso foram as convenções partidárias aqui de Conquista. Que o sindicato dos professores atrapalhou as convenções colocando aquele trio na frente, não sei se você assistiu, estava também, não foi? E falando aquele tanto de mentira, aquele tanto de absurdo. Só que o governo que mais lascou os professores da Bahia, inclusive Vitória da Conquista, foi o prefeito do PT, que era professor, por mais incrível que isso pareça. Olha que coisa interessante. É a vida. Você é diretamente responsável por aquele que você apoia. É uma coisa assim que não dá para negar. E o pessoal fala para o servidor público, ele é coitado. Não, ele não é coitado não, porque ele faz campanha todo ano para esses caras que lascam a vida dele. Então o servidor público tem que tomar vergonha, tem que se dignificar, tem que se valorizar e falar, olha, não vou mais fazer campanha para esse tipo de cara. Não vou mais ser massa de manobra e acabou. Essa vai ter somente fora. Entendeu? Desculpa, acho que eu me excedi, porque desculpa, eu não aguento mais que o servidor público é vítima. Eu realmente não aguento mais. Porque todo ano eu vejo a mesma coisa acontecer, cara. Não tem mais pra onde ir. Vamos caindo aqui, ó. Muito arriscado. Vamos lá. Tá falando da piada de Natal que o presidente contou? O presidente Bolsonaro contou piada de Natal. Brasil é uma referência mundial no combate à Covid-19. Ô, Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você lê o plano de vacinação federal, ele estipula data, planejamento, alguma coisa? Só por dúvida. Nós estamos em dezembro e nosso país é um dos poucos do mundo que o governo federal ainda não tem nem ao menos plano de vacinação. E lembrando que nosso país é o único do mundo que tem o sistema universal de vacinação. O Brasil foi o maior fracasso do mundo no combate à Covid-19. E só não foi pior porque alguns governadores e alguns prefeitos resolveram tomar autonomia para si e se virar. Só não foi pior por causa disso. Deixando bem claro, viu? Só não foi pior por causa disso. Exatamente. Nem ministro da saúde a gente tem. Vamos deixar isso bem claro, beleza? Só para vocês terem noção. A gente viu a mesma história na compra dos respiradores. Agora a gente vê também a mesma história na compra das vacinas, né? Da forma que serão distribuídos respiradores e vacinas. Pessoal, quem quiser ver o plano de vacinação do governo federal, acho excelente. Vão ler, que é maravilhoso. Nós pretendemos vacinar o pessoal, a gente não sabe quando, a gente não sabe como vai adquirir. Não, o plano é maravilhoso, eu acho o plano lindo. É público, gente, no próprio site do governo tem, eu acho lindo que todo mundo leia. Na hora do YouTube, se eu lembrar, tenta me dar um toque, eu vou botar o link do plano de vacinação para facilitar a vida. Eu não preciso falar nada. É porque nós lemos o plano de vacinação semana passada, eu e o Felipe do Estrutura Liberal.
Mas é uma coisa que eu recomendo toda pessoa que está em casa ler o plano de vacinação do governo federal. É lindo, é maravilhoso. Eu gostaria até de explicar uma coisa que é oportuno a gente deixar registrado nessa live. Pode mandar. Como é que funciona, né, o abastecimento, por exemplo, o sistema de saúde nosso. Nos municípios tem as unidades básicas de saúde, né? Os postos de saúde em cada bairro. Esses postos, eles são abastecidos. Abastecidos como? Luvas, máscaras, seringas, algodão. Todo esse material não é a prefeitura que compra. Esse material é fornecido pelo governo do estado, certo? Então, aí em Conquista, inclusive, antes, ali quando a pandemia estava no início, se tornou público algumas situações, porque Vitória da Conquista estava brigando com o governo do estado para que mandasse para o município um recurso que tinha direito, não é isso? E precisava ser repassado para o município. E não estava vindo de acordo com o que era necessário. Como, por exemplo, teve uma vez que chegou um mês, um lote de insumos, esses materiais são chamados de insumos, só para poder possível abastecer por um mês uma unidade de saúde, Não né? lembro disso. Ó, então, Inclusive, só fazer um cumprimento sobre isso. Isso é uma coisa que se falar cidadão conquistense. Durante a pandemia, Rui Costa só mandou insumo para abastecer um posto de saúde. Só um, beleza? Durante a pandemia. isso. Todo insumo que o prefeito conseguiu, ele conseguiu de federal. Vamos deixar isso aqui bem claro. Que o governo da Bahia abandonou Vitória Conquista durante essa situação de pandemia. Pode continuar, Anderson. Só Então, para... nós estávamos enfrentando essa situação aqui em nossa cidade. Eu estou falando nós, não é pelo fato de eu ter participado do governo nesse tempo. Eu estou falando nós cidadãos conquistenses, nós estávamos enfrentando isso, né? E se não fosse uma pessoa chamada Ezen Guzmão, a gente continuaria na mesma situação. Por isso que teve aquela guerra política, né, do governo do estado tentar jogar nas costas de Ezen que ele não estava querendo dialogar com o estado, né, que estava pedindo algo que era um absurdo, que Conquista já tinha coisa demais, mas isso não era verdade. Isso não era verdade. Você manda para o município que tem várias unidades de saúde, eu não sei se chega a 40 unidades de saúde, mas só tinha um lote possível para abastecer apenas uma unidade de saúde por um mês. Inclusive, um dos secretários, ele postou uma lista do que veio. Aí lá tinha, por exemplo, 5 caixas de luva, um número estimado, entendeu? 5 caixas de luva, não sei quantos pacotes de algodão. Então, estava bem explícito ali a quantidade que o governo do estado mandou. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, também teve os respiradores, né, para poder mandar para os hospitais. Inclusive, tinha hospitais que eram credenciados para poder oferecer o atendimento. Vitória da Conquista partiu na frente, contratando até o São Vicente de Paulo para poder, a Santa Casa, né, para poder fornecer. Inclusive, a Constituição, eu não sei se vai ser a Constituição, vou chamar de protocolo. O protocolo, ele é bem nítido e claro. Quando for fazer contrato emergencial com os hospitais, você tem que, primeiro, são os hospitais públicos que você tem que atender. Quando não tem mais espaço para os públicos, vou ser bem mais específico, vou dizer bem mais claro. Quando não são os hospitais públicos, dê preferência à Santa Casa. Quando não é a Santa Casa, por último, você vai para os hospitais particulares. Aqui em Conquista, o governo do estado fez diferente. Não só foi em Conquista, na verdade, foi em vários hospitais. Começou pelos particulares e não procurou a Santa Casa. Vitória da Conquista, que foi procurar a Santa Casa primeiro, antes de fechar com algum hospital particular. Foi aí que surgiu os processos, né, de suspeitas de fraude. Inclusive, a Prefeitura de Conquista, ela denunciou essas fraudes antes mesmo do Ministério Público intervir, né? Quando foi denunciado no Ministério Público, por um milagre, o secretário, por um milagre não, já se precavendo, o secretário de Saúde do Estado foi e suspendeu os contratos, né, que foram feitos com os outros hospitais e foi acusado de fraude, né? A gente viu muito isso. Então,
tem todo esse histórico que a gente viu na pandemia de como que estava funcionando o sistema de atendimento, né? A gente vê um município brigando com um estado, né? Desse tamanho aqui, é um município com o estado, e teve todos esses problemas. Agora, a gente viu com os respiradores, vamos ver também com as vacinas, né? Como que vai ser, como que o estado vai lidar com essas vacinas. Você tem aí, pelo menos, entre 400, mais de 500 ou 400 mil, 400 não, mil não, 400 ou 500 municípios no estado para você fornecer essas vacinas. Vamos ver como que será essa distribuição, né? Inclusive, uma coisa que eu posso até parabenizar, foi o melhor momento do governo Bolsonaro para a saúde, foi quando o ministro Mandetta estava lá, porque é o seguinte, por mais que eram as polêmicas, quando um gestor chegava lá, conversava olho no olho do ministro, que ele atendia essas pessoas, né, e apresentava os problemas do seu município, ele resolvia, ele procurava resolver, não era um ministro medíocre. Vitória da Conquista foi a Brasília pedir 5 respiradores, voltou com o dobro de respiradores que ele foi pedir, entendeu? Os investimentos, Conquistas ganhou 7 milhões de investimentos do governo federal, inclusive foi implantada o Centro de Referência da Saúde, né? Então, foi o melhor momento da saúde e, infelizmente, teve aquela polêmica e tudo, e o ministro caiu, né? Mas foi um dos melhores momentos. E isso eu estou dizendo porque tem essa questão, né? Porque não são técnicos ali em cima, são políticos. No governo do estado nós temos um governador que ele é político, né? E então tem que ter aquela politicagem por trás das coisas, né? Você está lidando com adversários políticos, né? E infelizmente não deixam isso de lado, né? Infelizmente não deixam isso de lado. Mas, enfim, esse é o histórico aí. Vamos ver como é que vai ser a distribuição dessas vacinas, né? Foi anunciada a compra das seringas, as agulhas. Vamos ver como é que vai ser. Faltam 2 notícias para encerrar o bloco. Pessoal, Bolsonaro assina decreto que regulamenta novo marco de saneamento básico. 5 meses de atraso para poder assinar, mas finalmente assinou. Só para lembrar que hoje, necessidade da população brasileira toma água suja, com doença, pega doença, protozoários e morre cedo. Protozoário é tipo vermes, bichos que ficam alojados dentro do nosso intestino e morre cedo. Foi na região do norte. Beleza? 47% da população brasileira, quase metade, ainda faz cocô em balde, porque não tem privado, não tem saneamento básico, nada. Pegaram até aí? Pronto. É porque quando a gente vive na zona urbana, às vezes muita gente esquece como é que é Brasil. O pessoal faz cocô no chão, não tem onde fazer cocô. Metade da população brasileira vive essa situação até hoje. E, finalmente, o marco de saneamento básico permite às empresas privadas começarem a entrar no país para poder começar a vender sistemas de saneamento básico e distribuição de água. Finalmente, as empresas privadas vão poder fazer o que o Estado não fez em 500 anos e muito me admira os núcleos de esquerda, principalmente como eu vi muito PSOL, PT, PCdoB, serem contra isso. Querem que a população brasileira seja pobre e continue cagando e pisando em impostos, que é o que acontece, morrendo cedo. É o que acontece. Então, é maravilhoso esse pessoal que diz defensores dos pobres. É maravilhoso, porque na prática eles pregam que os pobres morram cedo. A manutenção que os pobres adoeçam. É isso que eles estão pregando na prática. Mas conseguiu passar no Congresso, ainda bem. Mesmo o presidente atrasando 5 meses da assinatura, assinou. E dentro desse, quais são os principais pontos? Vamos lá. Você vai ter uma agência que vai regular a qualidade para ver se o serviço privado está sendo prestado. Você tem também a padronização dos contratos para evitar cada cidade fazer um contrato diferente. Vai ser um contrato padronizado para ter organização. Redução progressiva e controle de perda de água. No Brasil, a cada ano que passa, aumenta o desperdício de água, então isso é uma coisa essencial. O fim dos lixões, nós temos até 2024 para as cidades acabarem com os lixões e mudar esse tipo de aterro, por exemplo, aterro sanitário. Lembrando, tudo isso é para evitar doença no futuro, certo? Licitação obrigatória. E os prazos para as empresas privadas fazerem isso é mais ou menos o seguinte. Até 2033, para pelo menos mais que 90% da população brasileira ter acesso a água potável e saneamento básico. Beleza? É o básico. Então, é o desafio.
Será que a iniciativa privada vai conseguir fazer em 10 anos o que o Estado não fez em 500 anos e nem se interessava em fazer? Eu acho bom a gente apostar. Eu acredito que vai. Eu acredito que vai. Mesmo na pandemia. Tenho certeza. Isso é para mostrar novamente que muita gente fala mal de privatização, mas todo mundo bebe privatização, come privatização e só respira privatização. Porque aí na prática é o que funciona no mundo. E novamente estamos vendo um processo que nosso país, em 500 anos, com um monopólio estatal das redes de distribuição de esgoto, coleta e saneamento e água, não conseguiu nesse período inteiro, não estou falando nem de um século, mas de 500 anos, se estabelecer um sistema que preste, que pelo menos atinja metade da população. E agora nós vamos tentar fazer isso em 10 anos. Manda, Anderson. Eu gostaria de chamar a atenção, em destaque, Vitória da Conquista como exemplo da importância do saneamento básico. Vitória da Conquista, direto, ocupava manchetes dos jornais com saneamento básico, sendo o primeiro em destaque, etc. Né? O melhor saneamento básico do Brasil, do Nordeste, da Bahia, etc. Inclusive, o governador Jacques Wagner chegou a dizer que Conquista tem 100% de cobertura do saneamento básico. Vitória da Conquista não existia plano municipal de saneamento básico. Né? Então, como que chegou a ser o melhor saneamento básico do estado, sendo que não tem nenhum sequer um plano municipal de saneamento básico? Nós tínhamos antes, e eu repito uma fala, inclusive do prefeito, que Vitória da Conquista antes tinha um lixão, agora tem um aterro sanitário. Isso é uma comparação com um lixão como se fosse algo desorganizado. Um aterro sanitário, algo organizado. Quando ele fez essa declaração, inclusive foi no debate eleitoral, algum jornal, não, eu vou dizer o jornal, que é universitário, postou como se fosse uma declaração de fake news. Vitória da Conquista tinha um aterro sanitário faz tempo, e o prefeito mentiu ao dizer que Conquista não tinha um aterro sanitário, ele tinha um lixão. Né? Olha só que declaração, que interpretação meio que idiota. Mas enfim, além disso, o contrato com a Embasa, que a Embasa antes mandava na prefeitura, agora não manda mais, e devolveu a Vitória da Conquista o que tinha de direito. 60 milhões de investimentos que... Não, perdão, 100 milhões, né? Antes parece que que ia dar só 40 milhões, mas com o contrato renovado foi para 100 milhões e serão investidos em parques, claro, vai ser restaurado o Poço Escuro e também o Rio Verruga, naquela parte do Lomantão até o Pinicão e lá dentro. Além disso, talvez o mais importante e a maior prioridade é que todos os distritos onde não tinha esgoto e não tinha abastecimento vão ter os dois. Onde tinha esgoto, mas não tinha abastecimento, vai ter abastecimento. E onde tinha abastecimento e não tem esgoto, vai ter esgoto. Então, ou seja, o abastecimento da Embasa, o serviço da Embasa vai chegar em todos os distritos e por toda a periferia de Vitória da Conquista. Então você vê o saneamento básico de fato na prática, né? A construção disso. Então, eu vou para a última notícia, viu, Anderson? Ajuda a adiantar aqui. Quais foram as 6 economias que mais caíram na América Latina durante o período da pandemia? Durante esse 2020. Qual foram as economias que mais caíram? Em 6º lugar, Equador. Caiu 9% a economia do Equador. Lembrando que o Equador já estava em crise devido à crise do petróleo e com o Covid-19 aprofundou a situação do Equador. Pois a dificuldade do país em conseguir insumos gerou uma queda brusca no PIB e devido a isso teve uma retração de 9%. O Brasil não está no ranking, galera. O Brasil teve uma retração de 5,4%. Beleza? Anderson, alguma comentário do Equador? Posso passando para adiantar? Pode passar. Segundo lugar, México, também 9%, mais 0,1% acima do Equador. Uma queda brusca também. Principalmente por causa das exportações, pois os Estados Unidos os deixou de comprar na mão do México, reduziu o nível de compra, e devido a isso a exportação caiu abruptamente. Em 4º lugar, é um país maravilhoso, a Argentina. Gente, com pandemia ou sem pandemia, a Argentina já ia quebrar, viu? Pois a Argentina
tinha uma situação de consideração econômica, e o governo iniciou um populismo absurdo. Iniciou políticas progressistas, que a esquerda ama, e, como esperado, perdeu 30% dos investimentos do país. Imaginem, gente, 30% das empresas fecharem, tudo para acabar. E continua nessa loucura. Exemplo, há 15 dias a Argentina quer começar a taxar fortuna. Já teve uma invasão de, até o dia de hoje, 14% das fortunas da Argentina. Simplesmente uma política mais desastrada que a outra. Simplesmente. É bom para o Brasil, que os investidores de lá podem ver nosso país e querer investir na gente. É ruim para os moradores da Argentina. Porque espaço para essas políticas desastrosas. Algum comentário sobre a Argentina, Anderson? Não, não. Em terceiro lugar, o Panamá, que perdeu 11%. E em segundo, nós temos o Peru, com menos 12,9%. Em primeiro lugar, o país que mais foi abalado, como já esperado, foi a Venezuela. Menos 30%. 30%. Lembrando que eu vou fazer um especial Venezuela, galera. Vou explicar tudo o que levou a Venezuela nessa situação. Não foi só petróleo, foi o sistema jurídico na Venezuela. Foi toda uma questão, um sistema de voto que mudou também. Foi toda uma questão. Não foi só esse negócio da crise do petróleo venezuelano. A situação da Venezuela se deu ano após ano, a destruição de instituições, né? E aconteceu o que aconteceu. Porque, primeiro, Venezuela é uma ditadura. E nós temos dezenas de acordos na América Latina que não podemos negociar com países em ditadura. Então, Nicarágua e Venezuela são países que estão fora dessa situação. Bruno, Nicarágua não está no ranking, mas você não consegue ter dados precisos da Nicarágua. Nem da Venezuela você tem. Pode ser muito mais 30%. Então, são situações complicadas. Eu não vou entrar aqui muito no mérito da Venezuela, que a maior parte da população sabe. Eu vou fazer um especial sobre isso, explicando ponto a ponto tudo que ocorre na Venezuela. Teve uma inflação de mais 4.000%. O que é uma inflação de mais de 4.000%? Vamos supor. Você vai comprar seu pãozinho. Pelo menos aqui no meu bairro, o pão é 50 centavos. Um pão, certo? Mais de 4.000%, nós podemos colocar que uma unidade de pão foi para tipo o quê? R$ 10? Um único pão? Sabe? Pronto, voltou. Então, situação de fome, miséria, algo muito brusco. Inclusive, o Brasil vieram. Não foi o país menos recebeu venezuelanos, ainda assim, até na cidade de Conquista, a cidade já tem famílias venezuelanas em situação de risco aqui, que estão se aglomerando, estão vindo para Vitória Conquista, porque Vitória Conquista é um central de atendimento. Então, é algo a se notar. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Deixo as considerações finais contigo. Certo, Bruno. Nessas considerações finais, eu gostaria de comentar e tranquilizar, né, dessa notícia as pessoas que muito me perguntam sobre a saúde do prefeito Wesley Guzmão, né, isso tem me preocupado uma galera, né? Vitória Conquista, na verdade, toda. Inclusive, a gente está recebendo muito, a família está recebendo muito apoio de pastores, etc., muitas pessoas em oração. Gostaria de esclarecer o seguinte: o nosso prefeito ele está bem, né? De todas as informações que estão sendo divulgadas oficialmente pelo portal da prefeitura, elas são verdadeiras. Tem muitos blogs que estão, alguns conspirando, né? Outros fazendo algumas informações que são inverídicas. O prefeito ele foi transferido para São Paulo, né? Ele está usando o seu próprio plano particular, não tem dinheiro público envolvido nisso, ele está bem, né? Está em recuperação. Não é agora por conta do coronavírus, mas pela consequência que o coronavírus traz. Ele teve a pneumonia, que é uma infecção, né, que é o causada pelo Covid, né, a infecção pulmonar, que dificulta mais a sua respiração, por isso que ele está precisando de mais oxigênio, suplementação de oxigênio, né, então está todo esse tratamento. Ele continua, né, sob observação, ele teve alguns problemas, ele tem diabetes, né, já sofreu com tabagismo, né, que de uma certa forma prejudica, né, o pulmão e etc. Mas ele está muito bem, está em recuperação,
está passando por fisioterapia, e em breve ele estará aí à frente da prefeitura, fazendo aparições públicas novamente, né? E seguindo seus trabalhos. E, gente, muito obrigado. Desde já, feliz ano novo, que 2021 seja um ano muito bom para todos nós. Vamos ter muitos desafios, inclusive eu tinha falado muito que este ano, 2020, a palavra de ordem seria coragem para enfrentar todos esses desafios. Né? Fizemos uma campanha, inclusive, falando de desafios, e 2021 eles vão continuar. Mas a palavra agora muda. A palavra é esperança. Vamos ter esperança que no final vai dar tudo certo, vamos passar por tudo, isso que seja de aprendizagem, né? Vamos ter grandes conquistas nos próximos anos, isso eu desejo para todo mundo. Valeu, muito obrigado, não deixem de me seguir. Pessoal, segue essa Rocha, viu? Vou postar o link do Instagram dele no YouTube, aqui também na descrição do vídeo também. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Hoje foi muito corrido, normalmente está fazendo 2 horas de programação, 1h30, 2 horas. Hoje foi muito corrido por causa tá fora do horário, normalmente grava todo domingo, 10 da manhã. Peço que vocês acompanhem nosso canal e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, houve imprevisto, estamos gravando agora à noite. Ainda se agradeço a todo mundo que assistiu. Tenha uma boa noite, pessoal. E vai ter atividade todos os dias da semana no canal e também no Instagram. Só seguir. Querem ficar informado sobre política, direito e filosofia? Querem apoiar a jornada de Anderson Rocha dentro da política? Sigam ele, Anderson Rocha, MDB Oficial. Valeu, pessoal. Vou desligar aqui.